Gente, o que é importante entender é que a autossabotagem, ela significa você adiar coisas importantes por medo de falhar, por insegurança. A autossabotagem ela é causada pelo julgamento negativo que você faz de si mesmo. Esse julgamento ele gera uma punição interna. E essa punição interna drena a sua vitalidade e te deixa esgotado mentalmente. E aí você começa a atribuir esse seu desânimo aos erros do passado. Esse desânimo gera insatisfação e essa insatisfação alimenta a autossabotagem. Para quebrar esse ciclo, felicidade. Por incrível que pareça, a energia vital da felicidade, ela tem esse poder de desmantelar, de quebrar a autossabotagem, porque ela te coloca no momento presente, ela te livra dessa punição do passado e esse medo desenfreado do futuro, e você consegue experimentar o momento presente com total vitalidade. Isso altera a sua forma de perceber você, inclusive. Na nossa mentoria, a gente conversa disso o tempo todo, é a base da nossa mentoria, é junto com a pessoa a gente descobrir e aplicar isso. E nesse vídeo a gente vai conversar desse tópico da autossabotagem. Vem com a gente. E a gente começa já indo direto ao ponto. A energia vital da felicidade, ela desmantela a autossabotagem. Gente, desmantelar é dissipar, acaba, a influência some. Então a autossabotagem, levando em conta que isso daí é diferente de você optar ou tomar decisões sobre as coisas que você quer fazer ou deixar de fazer. Isso daí é natural. Agora a gente está falando sobre sabotagem, coisas importantes que você não faz, simplesmente porque algo acontece e te impede, te trava. O freio de mão fica puxado, você fica patinando naquilo que você sabe que é importante, mas não consegue fazer. O que que quebra isso? Vitalidade. Qual vitalidade? A vitalidade da própria felicidade. Então a gente vai entender como isso funciona. Vamos lá. É uma coisa interessante, 92% das pessoas não cumprem as suas metas por falta de autoconfiança. O que é a autoconfiança, né? É você confiar que nesse exato momento você sim tem habilidade para resolver as coisas que são importantes para você e confiar que você consegue produzir a vitalidade, o ânimo, a energia, a sabedoria, a inteligência suficientemente forte para você realizar aquilo que você mesmo se propôs. Então é você extrair da sua própria vida, da sua própria mente, aquilo que é necessário. Quanto mais você treina a autoconfiança, quanto mais você busca no lugar certo essa fonte de vitalidade, mais você consegue realizar suas metas, seus projetos e suas coisas. E aí, na mentoria da Lab Rap, na conversa com uma das pessoas, e eu pedi autorização para ela para usar essas ideias, não vou citar nomes, obviamente, e não tem nada de pessoal aqui, são só ideias gerais que a gente usou para analisar e entender o dia a dia dela. A gente chegou na seguinte ideia: espontaneidade. Espontaneidade o que que é? É você conseguir, de forma natural, sem pedirem para você, você realizar aquilo que é importante, aquilo que realmente é necessário para a sua vida, para te satisfazer, para melhorar a sua vida, a sua rotina e o seu mundo. Então, a espontaneidade é fazer as coisas com vontade, sem ninguém cobrar, sem nem eu mesma me cobrar, palavras dela. Então, quando você faz as coisas com vontade própria, olha que palavra bonita. Eu quero fazer isso e eu vou fazer isso. Então, quando você faz isso, isso é espontâneo. O que que dificulta a espontaneidade? Exatamente a autossabotagem. Então, a autossabotagem ela quebra, ela faz você julgar essa espontaneidade a ponto de você começar a abafar, de você começar a sentir uma culpa, uma coisa, um desconforto em relação a realizar aquilo que você realmente deseja. Então percebe que é uma batalha interna, né? Dessas forças, dessas energias todas que tem aí dentro de você. E a gente conversou também sobre a autocobrança. A autocobrança é muito pior do que os outros cobrarem da gente. A autocobrança, ela não é automotivação, não é um autoencorajamento, é uma autocobrança. Gente, cobrança quem faz é banco. Né? Cobrança me lembra boleto. É você mandar contas para você no momento em que não precisaria. É um momento de realizar, um momento de avançar, um momento de fazer aquilo que você já decidiu que é importante e você fica mandando ali os boletos do desânimo, do passado, do karma, daquilo que é negativo para sua vida. Então, pior do que tudo é essa autocobrança. E a gente chegou num ponto interessante
Um questionamento. Será que é possível, então, eu ter uma vida de independência? Aí a gente chegou numa equação interessante. O que que é independência? É você não depender de nada, nem das pessoas, para realizar aquilo que é importante para você. Independência. Eu não dependo de nada nem de ninguém. Aí ela me fez um questionamento maravilhoso que nós sempre dependemos de algo ou de alguém. Por quê? Porque para você estar vivo, você tem que comer, você come alimentos, você respira o ar, você toma sol, você tem roupas que vêm de lugares que pessoas constroem, você tem aparelhos. Então, existe uma dependência do mundo, né? Como é que faz? Então, não é possível a nossa autonomia? Então, não é possível realizar tudo o que eu desejo? Então, não é possível essa felicidade espontânea que eu produzo a partir de mim mesmo? Então, a gente chegou nessa encruzilhada de ideias e a gente tentou resolver isso. Eu vou contar para vocês. A nossa vida, ela impacta tudo e todos o tempo todo. Então, tudo que você está fazendo está impactando as outras pessoas. Tudo que todo mundo está fazendo também impacta você. Desde as suas células até o seu jeito de pensar, até o que você bebe, come, consome, está tudo sendo impactado. Essa rede de impacto, a gente pode chamar ou dizer que nós estamos interconectados. Existe uma interconexão. Até tem um princípio budista muito bonito chamado origem dependente. Essa origem independente, ela mostra que todos os seres, todas as coisas, tudo que existe, eles estão numa rede de, de autodependência ou de uma origem comum. Todos impactam todos. Então, para a sobrevivência de um, o outro precisa ajudar. Tem que ter morte para ter vida, para você se alimentar. Isso vai gerando uma rede de automotivação, uma rede de codependência, uma rede vital na qual as coisas importam, impactam a sua vida. Ok. Então nós sempre dependemos de algo. Mas e aí? Como que eu tenho autonomia então, se eu dependo sempre de algo? Olha que interessante. Como que eu posso criar a liberdade absoluta, né? Até a gente questionou de uma maneira muito interessante. Então agora eu vou sair fazendo tudo que eu quero e vou fazer tudo que der na teia. Não, não é nesse sentido. Mas no que você considera importante, essencial para você, para fazer bem para as pessoas. Então quando você consegue fazer isso de forma autônoma, autonomia, né? Você começa a ter liberdade absoluta. Como fazer isso? Como desenvolver sendo que eu dependo das outras coisas? A gente chegou numa conclusão muito interessante. Quando a gente está falando sobre autonomia, voltando aqui, é em relação a quê? Em relação à sua felicidade. Então, quando se trata de felicidade, você precisa ter autonomia. Ainda mais quando a gente trata sobre felicidade absoluta, que é um conceito que eu estudo aqui no Japão no doutorado que eu faço aqui na universidade em Tóquio. O que é felicidade absoluta? É a sua habilidade de usar a sua criatividade ao máximo, usar toda a potência da sua vida, toda a força que você tem, com o máximo de elaboração e criatividade, para você fazer o quê? Para você ser feliz com autonomia, porque uma pessoa que tem autonomia para ser feliz, ela tem força para resolver o resto. Então, isso não tem nada a ver com a sua origem independente em relação às coisas. E quem não reconhece essa inter-relação com as coisas, a pessoa se torna egoísta. Então a gente sente muita gratidão pelo ambiente, pelas pessoas, por tudo que me faz estar vivo até hoje. Mas quando o assunto é felicidade, você tem que ter autonomia. E essa autonomia é fundamental aqui. Então a autonomia, ela gera essa sua capacidade de produzir criativamente a sua felicidade aqui e agora. Quando você consegue essa autonomia, você resolve o resto. Então, na mentoria, para você entender, quando a gente conversa com as pessoas, a ideia é tocar nessa ferida aqui, é conversar sobre isso, para as pessoas desenvolver, desbloquear realmente tudo que está bloqueando ou está atrapalhando ela a ser feliz, a ter autonomia em termos de felicidade nesse exato momento. E quando ela consegue isso, sozinha ela resolve o resto.
porque a vitalidade brota. Outra definição muito interessante é que felicidade absoluta é usar toda a sua energia e criatividade para você resolver bem cada problema que você tem. Então, é energia. Energia tem a ver com vida, vitalidade. A gente fala muito sobre isso. Mais vitalidade, mais sabedoria. Mais força, mais autonomia. Mais autonomia, você consegue resolver as suas coisas da forma que você deseja. Você corta a autossabotagem quando você desenvolve essa criatividade com base na felicidade. Outra definição interessante, olha, essa daqui é para fechar, olha que mágico. Felicidade absoluta é você ter tanta energia e sabedoria a ponto de você sentir prazer em resolver os problemas. Por isso que na conversa a gente falou assim, quando você for produzir a sua vitalidade, não tenta excluir as coisas que são negativas ou ruins da sua vida. Porque senão você vai criar dois momentos. Um momento em que você vai produzir felicidade, tá tudo bem, tô forte, tô animado, conversei com pessoas, meditei, orei, enfim. Agora eu produzi minha vitalidade. Aí você depois veste a capa da realidade. Aí você afunda de novo. Esquece de tudo. Qual que é a lógica aqui? Levar para o seu momento de felicidade aquilo que está incomodando. Não tenta ser duas pessoas, duas caras. O feliz e o infeliz. O que está bem quando tudo está bem, depois você afunda. Não, eu sou do jeito que eu sou e a felicidade vai abarcar essas duas coisas, a positiva e a negativa. E eu produzo tanta vitalidade quanto for necessário para eu achar soluções a ponto de eu ter tanta força de impacto que eu consigo resolver os problemas sentindo prazer, satisfação. Quem é forte consegue fazer isso. Se você tem força espiritual mesmo, abundância em energia vital, você resolve os problemas, porque você sabe, você consegue, você tem força para isso. E mesmo que você, tombe um pouquinho, você não desfoca daquilo que é essencial. Então os problemas não conseguem mais destruir a sua vitalidade nem te deslocar do presente para o passado a ponto de você ficar se punindo. Você fica focado em resolver. Você tem sangue frio e vitalidade para resolver, e mesmo que tenha que chorar, e mesmo que você seja simplesmente humano, resolvendo com emoção, com muito carinho, com muita felicidade, com às vezes chorando, às vezes em desespero, tudo isso é possível, são ferramentas para você utilizar para resolver as suas coisas com bastante vitalidade. Então, quando você faz isso, você consegue utilizar da criatividade para resolver essas coisas de uma forma saudável. Isso então, gente, toda essa lógica que a gente falou aqui, ou esse aparente paradoxo, ele é muito bem resolvido. Porque exatamente a autossabotagem, ela funciona aqui. Como que eu tenho autonomia, sendo que eu tenho culpa sobre o passado, eu estou cheio de negatividade? Começa a gerar um ciclo que vai te desanimando, que vai gerando uma lógica bem complexa, e essa lógica acaba impactando em você e fazendo você perder a sua independência em relação a produzir a própria luz, a própria energia, a própria felicidade. Então, quando você consegue fazer isso de forma racional, lúcida, lógica, você gera uma independência capaz de você não se auto-sabotar mais. Como que fica uma pessoa assim? Ela vira uma pessoa adulta, funcional, normal, bem resolvida, bem equilibrada, que usa as emoções como ferramenta para agir e não mais vive na mão das emoções. Então ela tem independência, inclusive das emoções, inclusive dos pensamentos, né? Que vêm, vão, vêm, vão. Você passa a ter uma autonomia quando você consegue produzir essa felicidade de uma forma muito forte, muito bacana. Então essa lógica toda, ela serve para quê? Para a gente utilizar a energia vital da felicidade para desmantelar, quebrar essa ideia de autossabotagem. É muito mais gostoso viver assim, porque você vive com vitalidade, você produz essa alegria de viver a todo momento. Como que eu produzo essa vitalidade, então? Primeira coisa, você vai fazer o que é importante para você. Você vai criar o seu momento de produção de felicidade. E aí você tem que achar um bom mestre para isso. Você tem que ter uma boa filosofia, uma boa religião que ensinam você a ter esse momento de produção de vitalidade,
principalmente quando o dia está começando, é a hora que você vai lá e medita sobre isso, e produz, e raciocina, e pensa, e utiliza toda a força da sua vida para transbordar de vitalidade. Fazendo isso, você vai dando rumo para o seu dia e fazendo as coisas serem muito mais legais. É isso que a gente faz na nossa mentoria. E se você tiver interesse, por favor, clica aqui no link e vem conversar com a gente, vem participar também. Tem sido muito legal, as pessoas estão comentando que realmente tem feito muita diferença no dia a dia delas. Então vem com a gente, participa da mentoria e a gente vai conversar e se aprofundar cada vez mais nesse assunto. Muito obrigado por hoje.